para conversar com Afonso Benites sobre Lira, sobre essa gestão de Lira enfraquecendo comissões a partir de um recorde em pedidos de regime de urgência. Afonso, muito obrigado aqui por participar mais uma vez aqui do Poder Expresso. Eu queria que você contasse desses detalhes aqui dessa apuração que você tem em relação ao Arthur Lira. Ô, Léo, boa tarde. É uma satisfação estar contigo aqui com os espectadores do Poder Expresso nessa tarde de sexta-feira. Então é o seguinte, Léo, desde que assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira ele tem adotado ali medidas para encurtar o debate, para diminuir, para acelerar o debate de alguns projetos de lei. Eu fiz um levantamento no site da Câmara dos Deputados que mostra que o Lira, nos últimos anos, desde 2015, ele foi o presidente da Câmara que mais pautou projetos em regime de urgência. O que significa isso? Significa que, ao invés dos projetos serem debatidos nas comissões temáticas, eles vão direto para a votação no plenário da Câmara, que são analisados pelos 513 deputados federais. Nesses 3 anos e 2 meses de mandato do Lira, que ele fez? Quantos pedidos ele apresentou? 733 pedidos foram pautados em regime de urgência pelo Arthur Lira. É uma média ali de 244 por ano. Enquanto isso, o seu antecessor, o Rodrigo Maia, ele pautou 593 projetos em quase 5 anos de mandato. 3 anos e 2 meses de Lira é muito maior o número de projetos em regime de urgência do que os quase 5 anos do Rodrigo Maia. Nesse período, o Rodrigo Maia teve uma média de 148 projetos em regime de urgência pautados por ano. Outros presidentes da Câmara, vamos pegar ali um que era muito famoso, o Eduardo Cunha, que foi considerado o pai do Centrão do século XXI, que seguiu com o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele pautou 173 projetos em regime de urgência. Ou seja, o Lira ele tem uma prática ali de passar pelas comissões, de evitar as discussões nas comissões para ir direto para o plenário da Câmara. Qual que é o problema nisso tudo? Qual que é a discussão nisso tudo? As propostas acabam não tendo os debates, a sociedade civil é muito menos ouvida do que seria se passasse em cada comissão. Geralmente um projeto de lei passa em 2 ou 3 comissões, dependendo do assunto que ela trata. Eu vou citar aqui alguns dos projetos de lei em que o Lira ele acelerou esse regime de votação. São eles: flexibilização na lei de improbidade administrativa, a mini-reforma eleitoral, o novo ensino médio, o novo arcabouço fiscal, mudança no regime interno da Câmara e aquele projeto de lei que vai dar um passo para a privatização dos Correios. Essas são algumas das medidas ali que o Lira apresentou. Acelerou o processo, né? Tem uma outra questão ali que a gente pode voltar a discutir, se for do seu interesse, é a questão financeira ali das comissões também. Como é que o governo está agindo dentro dessas comissões diante de uma perda tão grande para o PL, para o principal partido da oposição ao governo Lula, né? Está dizendo, Afonso, em relação às comissões, é que existe, de certa maneira, uma certa compensação. O governo perdeu, o PT perdeu comissões importantes para o PL, a gente discutiu esse tema aqui ontem no programa, mas ao mesmo tempo ficou com comissões mais robustas do ponto de vista orçamentário, é isso? É exatamente isso. É uma reportagem da Liz Cap, que nós publicamos hoje no site do SBT News, mostra ali que o PL ele ficou com 5 comissões, sendo que em alguns casos ali foram presidentes de comissões que foram bolsonaristas raiz, e que acabaram ganhando essa discussão ali, esse campo político. O PT, o que ele se concentrou? Ele se concentrou nos recursos. Ele ficou com a comissão mais rica da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Saúde. Essa comissão é responsável por 60% de todo o orçamento das emendas parlamentares de comissões. Isso quer dizer que são 4,5 bilhões de reais sob a gestão ali do presidente dessa Comissão de Saúde. Lógico, ele vai distribuir entre os outros deputados, que é o deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí. Enquanto os
presidentes das 5 comissões do PL, eles terão juntos ali 830 milhões de reais para distribuírem entre os deputados que compõem esses colegiados. O Arthur Lira já deu sinais ali que ele vai também comandar essa distribuição dos recursos. Ok, ele tem essa liderança, vai comandar, só que ele está no momento ali de oscilação. Tem gente dentro da Câmara dos Deputados que está questionando o Lira, está questionando essa forma dele de agir. É muito comum a gente ouvir os deputados se queixarem de que os projetos de lei são votados de uma maneira muito célere, sem a devida discussão. E aí eu retomo ali o ponto que eu estava falando no começo da nossa conversa. Se não bastassem essas queixas dos deputados, o Lira também não tem sido muito bem visto pelo público de maneira geral. Ontem foi publicada uma pesquisa Atlas Intel em que questionou o eleitorado, questionou o público da pesquisa, qual era a avaliação deles, qual era a avaliação desse público diante de alguns políticos. O mais mal avaliado das pessoas entrevistadas pela Atlas Intel entenderam que a imagem do Lira era negativa. Hoje, a gente conversou mais uma vez com o Andrei Roman, que é o CEO da Atlas Intel, e a gente questionou ele ali por que o Lira tem essa avaliação negativa perante as pessoas. Ele colocou alguns pontos interessantes ali. O que ele falou? Ele falou que o Lira é um político de direita que garante a governabilidade de um presidente de esquerda. E ele não teria âncora de apoio nem na direita e nem na esquerda. Então, assim, o eleitorado da esquerda não gosta dele por considerá-lo uma pessoa de direita e por entender que ele tem um condicionamento da relação do governo com o Lira por uma troca de favores, nas palavras do Andrei, que beira a extorsão. Por outro lado, o eleitorado de direita vê o Lira como uma liderança que cuida apenas dos seus interesses. Mas vamos lembrar aqui, Léo, que o Arthur Lira, durante a gestão Jair Bolsonaro, foi muito importante ali para o então presidente. Ele conseguiu segurar diversos pedidos de impeachment que foram apresentados contra o Bolsonaro, entre eles relacionados a um suposto genocídio de indígenas durante a pandemia, diversos fatores, principalmente relacionados à pandemia da Covid-19 ali, que aconteceu fortemente durante a gestão Bolsonaro. Então, assim, para o Bolsonaro ele foi um grande aliado. O Lula, o presidente Lula, quando chegou ao poder, ele não confrontou o Lira, ele tentou ali abraçar algumas pautas que o Lira estava apresentando, cedeu para ele alguns espaços, sabendo desse poder que o Lira tinha e ainda tem dentro da Câmara dos Deputados. Por essa razão, na avaliação do Andrei, ele não teria uma avaliação tão positiva perante o eleitorado brasileiro neste momento, apesar de ser uma pessoa muito conhecida, né? Muito bem, Afonso Benítez, muito obrigado aqui pela participação, aqui pela análise dos dados, pela reportagem. Forte abraço, sextou, até a próxima. Valeu, Léo, um abraço.